Você já sentiu o peso de uma lembrança que a gente tenta esquecer, mas que insiste em ficar? Não aquele da mochila no ombro, nem o do cansaço no corpo, mas aquele peso no peito, que não some, mesmo quando a guerra acaba. É uma sombra silenciosa, um eco distante que repete sem parar os gritos e os medos de um tempo que parecia não ter fim. Esse peso, meus amigos, é a marca invisível de cada explosão, de cada despedida, de cada promessa sussurrada no escuro. É o que sobra quando a fumaça se dissipa e o silêncio se instala, um fardo que muitos carregam sozinhos, ano após ano. O que fazemos com essas lembranças? As enterramos? As enfrentamos? Ou deixamos que elas nos definam? Será que existe uma forma de transformar essa dor em algo mais? Algo que nos ajude a seguir em frente ou, quem sabe, a alertar os que virão depois de nós? Essas são perguntas que pairam no ar como a poeira de um campo de batalha, esperando por uma resposta, por um sinal, por uma conexão. E é exatamente sobre essa conexão que nossa história de hoje vai mergulhar. Uma história que atravessa o tempo, unindo almas de diferentes épocas, sob a mesma bandeira de sofrimento e esperança. A cada passo, a cada virada, você vai sentir a força dessa união, a urgência de uma mensagem que precisa ser ouvida. Uma mensagem que a guerra, de alguma forma, sempre tenta apagar, mas que a vida, teimosamente, insiste em manter acesa. Preparados para descobrir o que o passado tem a dizer ao presente? Vamos juntos desvendar os segredos de uma herança inesquecível. Imagine então um jovem recruta chamado Lucas, com a poeira da incerteza ainda em suas botas, pisando em um solo que exalava o cheiro metálico da destruição. Ele não era um herói, apenas um garoto arrancado de sua vida comum, jogado num turbilhão que ele mal compreendia. Seus olhos, antes cheios da inocência de quem só conhecia a paz, agora refletiam a brutalidade da guerra que o cercava. Cada som era um alerta, cada sombra uma ameaça. A camaradagem, que parecia tão distante nos treinamentos, tornou-se o oxigênio que o mantinha respirando. Um laço forjado no fogo do medo compartilhado. Naquele inferno disfarçado de campo de batalha, entre restos de uniformes e ecos de tiros distantes, Lucas tropeçou em algo. Não era uma granada, nem um capacete. Era uma pequena caixa de madeira, quase engolida pela terra, com a superfície gasta e marcada pelo tempo. Uma relíquia. Um pedaço de um passado que ele nem imaginava que existia naquele lugar. Curioso, com o coração batendo forte no peito, uma mistura de medo e fascínio, ele a abriu. Dentro, não havia tesouros ou joias, mas algo muito mais precioso. Amarelada com a caligrafia um pouco desbotada, havia uma carta. Uma carta antiga, escrita em papel fino, que parecia carregar o peso de décadas de silêncio. Um tesouro escondido, uma voz esquecida que, de repente, ganhava vida em suas mãos. Quem a escreveu? Para quem era? E por que estava ali no meio daquele caos esperando para ser encontrada? As perguntas pipocavam na mente de Lucas, cada uma mais urgente que a outra, como se o destino tivesse conspirado para que aquele encontro acontecesse exatamente naquele momento, sob o mesmo céu cinzento que testemunhou tantas tragédias e, talvez, guardava tantas esperanças. Essa carta não era apenas um pedaço de papel, era um chamado. A poeira que cobria a caixa parecia carregar o peso de gerações de histórias. Lucas pegou a carta com as mãos trêmulas, sentindo a textura áspera do papel envelhecido, que parecia sussurrar segredos de um tempo distante. O cheiro de mofo e terra molhada misturava-se ao odor pungente da pólvora, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo familiar e estranha. Ele começou a ler. A caligrafia era firme, mas trazia consigo a urgência de quem escreve sob pressão, com a vida por um fio.
As palavras simples e diretas começaram a pintar um cenário vívido na mente de Lucas. Não era a sua guerra, não eram seus companheiros, mas a dor, o medo, a esperança e a saudade eram idênticos. Era a voz de um homem chamado Arthur, um soldado como ele, que havia lutado naquele mesmo pedaço de terra, talvez décadas atrás. A carta falava de noites frias, de fomes terríveis, de amigos perdidos e de uma saudade dilacerante da família. Ela descrevia a camaradagem que nascia nas trincheiras, a risada nervosa que quebrava o silêncio mortal da espera, e a esperança teimosa de um retorno para casa. Mas, acima de tudo, a carta carregava uma tristeza profunda, uma melancolia que Lucas podia sentir em cada linha. Arthur falava sobre o peso das escolhas, sobre os sacrifícios que ninguém vê, sobre as cicatrizes que não sangram, mas que doem incessantemente. E então, uma frase o atingiu como um tiro. Nada pesa mais do que uma lembrança que a gente tenta esquecer, mas que insiste em ficar. A mesma frase, a mesma sensação que ele próprio havia sentido tantas vezes. Era como se Arthur estivesse ali, ao seu lado, entendendo cada um de seus medos, cada uma de suas angústias. Uma conexão se estabeleceu, rompendo as barreiras do tempo e da morte. Lucas percebeu que aquela carta não era apenas uma relíquia, era um espelho, um aviso, uma mensagem de alguém que viveu a mesma dor, mas em outro tempo, outra guerra, outra dor. A guerra nunca muda, só muda quem a vive, e às vezes, tudo que temos para guiar nossos passos é a história deixada por quem veio antes. Aquela carta era mais que um objeto, era uma herança. A carta continuava, revelando não apenas a crueza da guerra, mas a profundidade da alma de Arthur. Ele descrevia a dor da saudade da família, dos cheiros de casa, das risadas que pareciam tão distantes quanto estrelas em outra galáxia. A cada linha, Lucas sentia a agonia de um homem que sabia que, mesmo voltando, jamais seria o mesmo. Arthur mencionava as pequenas alegrias, os raros momentos de paz que surgiam como oásis no deserto, como um pedaço de chocolate compartilhado com um amigo, ou o calor de uma fogueira sob a noite estrelada. Apesar do som distante dos canhões, ele escrevia sobre a perda da inocência, sobre como o mundo se dividia em antes e depois da guerra, e como a vida civil parecia uma realidade distante, quase impossível de ser compreendida por quem nunca esteve lá. Ele falava da culpa, do sobrevivente, um fardo pesado que muitos carregam, a sensação de que deveriam ter feito mais, ou que não mereciam estar vivos enquanto outros caíam. Lucas, lendo essas palavras, sentia um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ele estava vivendo aquilo. As noites em claro, os pesadelos, a ansiedade constante, tudo aquilo que Arthur descrevia, Lucas estava começando a experimentar. Era um roteiro cruel que se repetia, geração após geração, como se a humanidade estivesse condenada a reviver os mesmos horrores, apenas com uniformes diferentes. A carta não era apenas um relato. Era um aviso, um espelho que refletia o futuro de Lucas, caso ele não aprendesse com os erros e as dores do passado. Arthur, com sua sabedoria amarga, implorava para que a paz fosse valorizada, para que os homens encontrassem outras formas de resolver seus conflitos. Ele falava sobre o legado das guerras, não em termos de vitórias ou derrotas, mas em termos de almas quebradas e vidas perdidas, um preço que nenhuma nação deveria estar disposta a pagar. A voz de Arthur, vinda de um passado distante, era agora um sussurro urgente no presente de Lucas, um guia inesperado no labirinto da guerra. Essa voz do passado moldaria seu futuro? As perguntas ecoavam na mente de Lucas, cada vez mais urgentes. Enquanto Lucas lia, o campo de batalha ao seu redor parecia desvanecer,
substituído pelas imagens vívidas da guerra de Arthur. Ele via as faces cansadas dos soldados, o desespero nos olhos dos feridos, e a resignação nos rostos dos que já haviam perdido a esperança. A carta de Arthur era um portal, transportando Lucas para outro tempo, mas para a mesma essência de sofrimento. Arthur falava sobre o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio que se segue ao fim de uma explosão, quando o pó assenta e os gritos cessam, revelando a extensão da devastação. Esse silêncio, ele escrevia, era mais aterrorizante do que qualquer barulho, pois era nele que a mente começava a processar o que tinha visto, o que tinha feito e o que tinha perdido. Ele descrevia a desumanização, a forma como a guerra transforma pessoas em números, em alvos, em estatísticas, e como é difícil manter a própria humanidade quando se está rodeado por tanta brutalidade. Lucas sentia essa verdade em cada fibra do seu ser. A sua própria guerra estava começando a ensiná-lo as mesmas lições duras que Arthur havia aprendido. A carta era um eco, uma confirmação de que as cicatrizes invisíveis da guerra não mudam, apenas se aprofundam com o tempo. Arthur, em suas palavras, tentava alertar. Ele implorava para que o leitor, quem quer que fosse, não caísse na armadilha da glorificação da guerra, para que não esquecesse o preço real pago em sangue e lágrimas. Ele falava da importância de se apegar àquilo que é humano, à gentileza, à compaixão, mesmo em meio à barbárie. Lucas percebeu que Arthur não estava apenas contando sua história, ele estava oferecendo um legado, um guia para um caminho menos doloroso. A carta era uma promessa, uma esperança de que, talvez através de sua própria dor, outros pudessem ser poupados. O peso daquela responsabilidade caiu sobre os ombros de Lucas. O que faria ele com essa sabedoria? Ignoraria o aviso de Arthur, ou tentaria honrar seu sacrifício, buscando um futuro diferente? De Lucas, caso ele não aprendesse com os erros e as dores do passado. Arthur, com sua sabedoria amarga, implorava para que a paz fosse valorizada, para que os homens encontrassem outras formas de resolver seus conflitos. Ele falava sobre o legado das guerras, não em termos de vitórias ou derrotas, mas em termos de almas quebradas e vidas perdidas, um preço que nenhuma nação deveria estar disposta a pagar. A voz de Arthur, vinda de um passado distante, era, agora, um sussurro urgente no presente de Lucas, um guia inesperado no labirinto da guerra. Essa voz do passado moldaria seu futuro. As perguntas ecoavam na mente de Lucas cada vez mais urgentes. No entanto, a carta de Arthur não era apenas um lamento. Entre as linhas de desespero e tristeza, havia um fio tênue, mas persistente, de esperança. Arthur falava sobre os pequenos atos de bondade que encontrava em meio ao inferno, a mão estendida de um companheiro, uma palavra de conforto sussurrada no escuro, o sacrifício de um amigo para proteger outro. Ele descrevia como, mesmo na escuridão mais profunda, a da humanidade encontrava uma forma de brilhar, como pequenas luzes em um campo de batalha noturno. Contava sobre o enfermeiro que cantava para os feridos, sobre o cozinheiro que sempre guardava uma porção extra para os famintos, e sobre os soldados que compartilhavam seus últimos cigarros ou suas únicas fotos de família. Essas pequenas interações, esses gestos de compaixão, eram o que os mantinham sãos, o que os impedia de sucumbir completamente à barbárie. Arthur escrevia que, mesmo que a guerra tentasse roubar tudo deles, a capacidade de amar e de cuidar uns dos outros permanecia intacta, uma fortaleza invencível dentro de seus corações. Ele falava da resiliência do espírito humano, da força que se encontra quando tudo mais parece perdido. A guerra tenta nos desumanizar, escreveu Arthur,
Mas é nos momentos mais sombrios que a verdadeira humanidade se revela. Lucas sentiu um sopro de alívio. Um pequeno raio de luz rompendo as nuvens de sua própria angústia. Ele havia visto esses gestos também. O companheiro que o ajudou a carregar os suprimentos quando suas forças falhavam. A enfermeira que lhe deu um sorriso cansado mas genuíno. O abraço apertado de um amigo após um ataque. A carta de Arthur não era apenas um lembrete das atrocidades da guerra, mas também um testamento à força inabalável do espírito humano. Era uma lição de que mesmo quando o mundo parece desabar, ainda há espaço para a esperança, para a solidariedade e para a gentileza. Arthur não estava apenas descrevendo o passado, ele estava oferecendo um guia para o presente de Lucas, uma bússola moral em meio ao caos. Ele estava ensinando que, mesmo em tempos de guerra, a escolha de ser humano é a mais poderosa de todas. À medida que Lucas avançava na leitura, a carta de Arthur se tornava menos um relato e mais uma conversa íntima, um diálogo silencioso através das décadas. Arthur não estava apenas contando sua história, ele estava fazendo perguntas, a si mesmo e de alguma forma também a Lucas. Ele questionava o mais propósito da guerra, o custo de cada vida perdida, a futilidade de tanta destruição. Ele refletia sobre o que realmente significa vitória e a derrota, quando as cicatrizes são tão profundas em ambos os lados. Suas palavras eram um lamento, uma súplica para que a humanidade aprendesse com seus erros, para que a paz não fosse apenas um sonho distante, mas uma realidade a ser construída com esforço e sacrifício. Arthur falava da busca por sentido, em meio ao absurdo, da necessidade de encontrar um motivo para continuar lutando, não apenas pela sobrevivência, mas por um futuro melhor, por um mundo onde a guerra não fosse a resposta. Lucas sentiu uma conexão profunda com essas indagações. Ele próprio havia se perguntado muitas vezes por que estava ali, qual era o verdadeiro objetivo de tudo aquilo. As palavras de Arthur eram um eco de seus próprios pensamentos, um alívio em saber que não estava sozinho em suas dúvidas e angústias. O veterano do passado estava oferecendo a Lucas não respostas prontas, mas a coragem de questionar, a permissão para sentir e refletir sobre a complexidade da condição humana em tempos de conflito. Arthur concluía essa parte da carta com uma mensagem de urgência. Não se prenda ao ódio. Ele é uma armadilha que a guerra deixa para que você nunca se liberte. Procure a redenção, a paz que vem de dentro, e lute por ela com a mesma ferocidade que você lutou para sobreviver. Era um chamado à ação. Não uma ação bélica, mas uma ação interna, uma revolução pessoal contra as sementes do rancor que a guerra planta na alma. A carta de Arthur era mais do que um diário de guerra. Era um manifesto pela paz. Um testamento à resiliência do espírito que busca a luz mesmo na escuridão mais densa. Lucas sentiu um novo tipo de peso em seu peito agora. Não o peso da dor, mas o peso da responsabilidade de carregar essa mensagem adiante. Com a carta de Arthur nas mãos, Lucas sentiu um impulso incontrolável. Aquela mensagem do passado não podia ficar apenas com ele. Ela precisava ser compartilhada, precisava ser ouvida por mais pessoas. A sabedoria amarga de Arthur, as lições duramente aprendidas, não deveriam ser perdidas no tempo, escondidas em uma caixa esquecida. Lucas decidiu que honraria o legado de Arthur. Ele começou a escrever seu próprio diário, registrando suas experiências, seus medos, suas esperanças, assim como Arthur havia feito. Ele não queria que sua geração, ou as futuras, esquecessem o verdadeiro custo da guerra, a dor real que ela inflige. Em cada página, ele tentava ecoar a voz de Arthur,
mas com sua própria perspectiva, sua própria dor e sua própria esperança. Ele sabia que a carta era uma ponte, uma conexão que transcende o tempo, e que ele era o novo guardião dessa ponte. Lucas também começou a observar seus próprios companheiros com novos olhos. Ele via o Arthur neles, o medo no olhar do novato, a resiliência no sorriso cansado do veterano, a esperança teimosa que surgia mesmo em meio ao caos. Ele tentava aplicar as lições de Arthur em seu dia a dia, sendo mais empático, mais presente, mais humano. Em vez de se fechar, ele se abria, compartilhando um pouco do fardo que carregava e encontrando conforto na camaradagem. A carta de Arthur havia transformado Lucas. Não o tornou invulnerável à dor, mas o municiou com uma compreensão mais profunda da guerra e da humanidade. Ele não era mais apenas um recruta. Ele era um elo em uma corrente, um receptor e um transmissor de uma verdade atemporal. A história de Arthur não era apenas a história de um soldado. Era a história de todos os soldados de todas as guerras. Um lembrete de que as lições mais importantes são aquelas que vêm da alma, e que o verdadeiro heroísmo reside em manter a humanidade intacta em meio à desumanidade. A carta havia acendido uma chama em Lucas, uma chama que ele prometeu manter acesa, não importa o que acontecesse. Ele seria a voz para aqueles que não puderam mais falar, a memória para aqueles que foram esquecidos. Os dias no campo de batalha continuaram, tão brutais e implacáveis quanto antes. Mas para Lucas, havia uma nova dimensão em sua existência. A carta de Arthur tornou-se seu talismã, sua bússola moral em meio ao caos. Ele a relia, nos momentos de desespero, nas noites frias e solitárias. E cada vez novas nuances, novas camadas de sabedoria se revelavam. A voz de Arthur, vinda de décadas passadas, era um sussurro constante em sua mente, um lembrete da fragilidade da vida e da importância de cada momento. Lucas começou a ver a guerra não apenas como um campo de batalha físico, mas como um terreno psicológico onde as maiores batalhas eram travadas dentro da alma. Ele observava os outros soldados, tentando identificar neles as mesmas feridas que Arthur havia descrito, as mesmas lutas internas. E por vezes ele via a desesperança nos olhos de um companheiro, o cansaço em um sorriso forçado, a solidão por trás de uma piada. Nesses momentos, Lucas sentia um chamado, uma urgência de aplicar as lições de Arthur. Ele se tornava um ouvinte atento, um ombro amigo, um catalisador para a esperança, mesmo que fosse apenas um vislumbre. Ele falava sobre a importância de manter a humanidade, de se agarrar aos pequenos atos de bondade, de nunca esquecer o que realmente importa. Sua perspectiva havia mudado. Ele não estava apenas sobrevivendo, ele estava aprendendo e crescendo, forjando sua própria sabedoria a partir das cinzas do passado e das chamas do presente. A carta de Arthur não era um fardo, mas uma herança de força, um legado que o capacitava a ver além da violência, a encontrar sentido onde parecia não haver nenhum. Lucas sabia que a guerra, em sua essência, nunca mudava, mas que a forma como se respondia a ela, isso sim, podia fazer toda a diferença. E ele, um jovem recruta, estava determinado a fazer essa diferença, inspirado por uma voz do passado que se recusava a ser silenciada. O tempo passou, e a guerra de Lucas, como a de Arthur, chegou ao seu fim. Mas a batalha pela paz, aquela travada no íntimo, estava apenas começando. Lucas voltou para casa, carregando consigo não apenas as cicatrizes visíveis, mas também as invisíveis, as que a carta de Arthur havia predito, o silêncio da sua própria casa, a incompreensão nos olhos de quem não havia estado lá,
os pesadelos que se tornaram seus companheiros noturnos, tudo isso Arthur havia descrito. Mas diferente de muitos, Lucas não estava despreparado. A voz de Arthur, sussurrando através das páginas amareladas, havia lhe dado um mapa, um guia para navegar pelas complexidades da vida pós-guerra. Ele se apegou às lições de Arthur, a importância de falar, de não guardar a dor para si, de buscar conexão e de encontrar propósito. Lucas decidiu que sua experiência e a de Arthur não seriam em vão. Ele se tornou um defensor da paz, um contador de histórias compartilhando suas próprias memórias e as de Arthur, em um esforço para que as gerações futuras não repetissem os mesmos erros. Ele falava em escolas, em grupos de apoio, em qualquer lugar onde pudesse ser ouvido. Suas palavras eram um eco da carta, um chamado à compreensão e à compaixão. A cada palestra, a cada conversa, Lucas sentia que honrava Arthur, que cumpria a promessa tácita feita àquele homem que ele nunca conheceu, mas que sentia como um irmão. A carta de Arthur não era apenas uma relíquia, era um símbolo, um testemunho vivo de que as lições da guerra, embora dolorosas, podem ser transformadoras. Lucas havia encontrado sua própria voz, inspirada pela voz do passado, e estava determinado a usá-la para construir um futuro onde a paz não fosse apenas um sonho, mas uma realidade tangível. Ele não era mais apenas um recruta, era um herdeiro de um legado, um guardião de uma verdade atemporal. A guerra nunca muda, mas a humanidade, em sua busca incansável por significado, pode sempre encontrar uma maneira de transcender a dor e lutar por algo maior. Anos se passaram, e Lucas, agora um homem maduro, carregava a sabedoria e as marcas do tempo, assim como Arthur. Ele havia dedicado sua vida a uma causa maior, a de garantir que as histórias de guerra não fossem esquecidas, mas sim compreendidas em sua totalidade, com suas dores e suas lições. A carta de Arthur, agora ainda mais amarelada e frágil, repousava em um lugar especial, um tesouro que ele guardava com o mais profundo respeito. Um dia, Lucas recebeu uma ligação. Era uma jovem historiadora, pesquisando sobre a guerra de Arthur. Ela havia encontrado registros, documentos antigos e queria saber se Lucas tinha alguma informação sobre um soldado chamado Arthur. Lucas sentiu um arrepio. Aquele era o momento. Ele convidou a historiadora para sua casa, e lá, em um silêncio reverente, ele tirou a caixa de madeira e a carta. A historiadora, com os olhos marejados, leu as palavras de Arthur, sentindo a mesma conexão que Lucas havia sentido anos antes. Ela não estava apenas lendo um documento histórico. Ela estava se conectando com uma alma. Lucas contou a ela sua própria história, como a carta havia moldado sua vida, como a voz de Arthur havia se tornado um guia em meio ao caos. Eles falaram por horas, unindo as pontas soltas de uma narrativa que abrangia gerações. A historiadora, emocionada, revelou que havia encontrado um último registro sobre Arthur. Ele havia morrido em uma batalha, mas antes de ser levado, ele entregou a um companheiro uma pequena caixa, pedindo que ela fosse escondida e que um dia, alguém a encontrasse. Essa revelação trouxe um fechamento, uma sensação de que o ciclo se completava. Arthur, mesmo na morte, havia garantido que sua mensagem perdurasse. E Lucas, com sua vida, havia se tornado a voz que ele tanto desejava. A guerra de Arthur havia terminado há muito tempo, mas seu legado continuava forte e inspirador, ecoando através das gerações, um lembrete pungente de que a esperança e a humanidade podem florescer mesmo nos solos mais devastados. A carta agora não era apenas uma herança, era uma chama, no silêncio daquela noite estrelada, com a carta de Arthur aberta sobre a mesa.
Lucas e a jovem historiadora sentiram o peso de uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. Não eram apenas palavras em um papel. Eram ecos de uma alma, um lamento, uma súplica, uma esperança. A historiadora, com a voz embargada, olhou para Lucas e disse: "Ele não queria ser esquecido, não é? Ele queria que a dor dele servisse para algo, para que as pessoas entendessem o preço." Lucas assentiu, os olhos marejados. Ele queria que a gente ouvisse. Queria que a gente aprendesse. Ele pegou a carta com um cuidado quase reverente, sentindo a fragilidade do papel, mas a imensa força da mensagem. Imagine ele, lá na trincheira, o frio, o medo, o cansaço, e ele pegou essa caneta e escreveu. Não para si mesmo, mas para um desconhecido, para nós, para as gerações que viriam depois. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lucas, uma lágrima de reconhecimento, de gratidão, de uma dor partilhada através das décadas. A historiadora, também emocionada, pensou em todos os Arthurs que se perderam nas guerras, cujas vozes nunca foram ouvidas, cujas cartas nunca foram encontradas. Mas a de Arthur, essa sim, havia cumprido seu propósito. Havia encontrado Lucas, havia moldado sua vida, e agora, através dele, continuaria a inspirar e a alertar. A guerra nunca muda, só muda quem a vive. Mas a história, essa sim, pode mudar o curso das coisas. E às vezes, tudo que temos para guiar nossos passos é a história deixada por quem veio antes. Uma herança de guerra que nos ensina sobre a paz. Lucas se levantou e olhou para a noite lá fora. Um céu que já havia testemunhado tantas tragédias e tantos recomeços. Ele sabia que a carta de Arthur era mais do que um objeto. Era um elo inquebrável, uma voz que se recusava a ser silenciada, e um lembrete eterno de que mesmo nas sombras mais profundas da guerra, a humanidade sempre encontra um caminho para a luz, para a esperança, para a vida. E essa voz, agora, ecoava em seu próprio coração, e em cada história que ele contaria, para sempre.